Oi, gente, vocês lembram daquela votação que eu postei na comunidade? Sim, aquela lá, qual vocês preferem? Aí lá tinha falar como foi minha viagem no ônibus, dançar com meus primos e fazer minha rotina na Bahia. E vocês escolheram os três. Só que como os três vai demorar muito, eu vou fazer na ordem. Ou seja, eu estou aqui hoje para falar como foi minha viagem no ônibus, só que fazendo parkour ao mesmo tempo. Tomara que eu não me irrite, que eu tenho que falar, não me irritar. Tá, mas então bora lá. Então, né, gente? A gente foi, eu não sei qual que foi minha sensação de ficar lá, mas assim, eu não gostei tanto não de ficar lá, gente. Que que era ruim pra dormir, que sei lá, gente. É que eu não sei, era assim, gente. Foi um pouco legal, só que nem tanto. Tá, gente, aí, deixa eu falar pra vocês. Então, a gente, no primeiro dia, eu tava lá sentada lá, de boas. Eu tava lá sentada de boas, e a gente chegou no ônibus, Aí eu fiquei mexendo no tablet, que é esse que eu tô gravando agora pra vocês. Depois eu brinquei um pouquinho com a minha boneca. Eu acho que não vai ser. Eu acho que vocês não vão gostar não, gente. Porque eu tô achando muito simples, sabe? Aí então a gente. Aí deu a primeira parada, a gente saiu, comprou alguma coisa pra comer de almoço. Depois a gente voltou e uma menina entrou lá no ônibus. Aí eu fiquei tipo. Eu fiquei tipo assim, ué, quem é ela? Eu fiquei lá assistindo música, assistindo bem de boa lá, cantando. Aí a menina olhando pra mim. Aí eu, misericórdia, tô com medo dela. Eu tava tipo assim, gente. Aí ela veio, eu falei, vixe Maria, vixe Maria, vixe Maria. Eu falei, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu falei isso. Aí a menina veio e perguntou assim, quer ser minha amiga? Aí meu pensamento na hora foi tipo assim, ué, eu jurava que ela ia fazer alguma coisa. Aí eu falei que sim, né? Perguntei o nome dela era Alice, ela tinha 7 anos. Só uma diferença de idade, porque eu tenho 8 e ela tem 7. Aí, gente, aí a gente ficou brincando, né? Ela tinha uma boneca. Porque o nome da boneca era Antonella, gente. Mas aí eu já tô dando detalhes demais, né, gente? Não era nem pra eu estar falando o nome da menina. Importante que eu não falei o endereço. Ela falou o endereço pra mim, da casa dela. Importante que é isso. Eu não falei isso. Tá, gente, beleza. Aí a gente ficou brincando. Bem de boas. Bem de boas, gente. Aí a avó dela, aí a gente foi comer café da tarde, porque tinha outra parada. Aí a gente ficou saindo com as nossas bonecas e a gente ficou trocando. E no ônibus eu cuidava da dela e ela cuidava da minha. Aí depois, de noite, a gente foi lá pro fundo. Ela perguntou pra avó dela, que ela tava com a avó dela. Eu perguntei pra minha mãe se a gente podia ficar lá no fundo. Aí a minha mãe falou que sim, só que quietinha. E, gente, a gente fez a festa. A festa, gente. Vocês nem acreditam. A gente botou as crianças pra dormir. E depois, sabe o que a gente fez? Ficou dançando que nem louca. A gente ficou dançando. A gente caiu uma por cima da outra. Gente, de verdade, o ônibus estava balançando muito. Uma hora. Aí a gente caiu
uma por cima da outra, eu caí por cima dela. Aí então a gente... Eu fui lá falar eu fui perguntar pra minha mãe se já tá na hora de dormir. Ela falou que não. Aí eu voltei. Eu falei, ué. Aí eu falei assim, ué, a Alicia não tá aqui? Vou ver se ela tá no banheiro. Eu abri a porta do banheiro, olhei lá dentro, olhei pra trás, a Alicia atrás de mim. Tomei um susto que eu quase tive um infarto, gente. Porque, pelo amor de Deus, eu só não gritei porque minha mãe pediu pra ficar quieta. Ai, ai. Aí, gente, a minha mãe me chamou pra eu dormir, que tava tarde, né? Ai, gente, já tava tardão. Tardão não, era só meia-noite. Gente, eu durmo mais tarde que isso, viu? Se minha mãe deixar, eu durmo. Tá, gente. Aí, então, eu fui... Como é mesmo? Ah, lembrei, gente. Eu fui lá no banheiro. Eu fui no banheiro. Aí, de noite, eu fiquei lá deitada na caminha, que mamãe levou uma caminha bem pequenininha que desmonta e colocou lá no embaixo da cadeira, né? Aí eu dormi lá e aí eu comecei a falar que eu queria minha cama, que lá tava muito desconfortável, velho. Aí como que não tinha mais como voltar, né? A gente já tava no meio do caminho, a gente já tava na Bahia. Eu fui lá, minha mãe foi lá, me botou lá no banco de trás. Aí quando eu acordei, no outro dia, eu tava lá no banco de trás e eu falei assim, oxi, onde eu tô? Oxi, mas não era pra eu estar lá na caminha? Aí minha mãe foi até lá, me viu acordada e ela falou assim, Ana, por que você tava falando? É porque você tava falando de noite, lembra? Que tu tava querendo ir pra tua cama? Eu falei, mas a cadeira não é minha cama. Aí ela, é porque não tem como mais voltar, né, criança? Aí eu, agora entendi. Aí eu falei, como é mesmo? Gente, eu tô esquecendo. Aí a gente ficou lá, de boas, na Lagoas. Aí eu falei assim pra ela, mãe, mas por que por que você não deitou comigo, sei lá? Aí ela falou que porque não tinha como, né, gente? Eu falei isso porque eu falei se ela não deitou comigo porque eu achei que ela tinha ido. Aí, gente, eu falei, não, pera. Aí eu acordei, aí minha mãe falou assim, eu levantei, aí minha mãe falou assim, também a sua amiguinha Alice, ela já vai embora já, viu? Na primeira parada ela já vai embora. Aí eu fui lá, ela sentou junto comigo ali um pouquinho, a gente ficou conversando. Aí chegou a parada dela, que era a primeira, e a gente se despediu, né? Aí depois eu fiquei, aí depois, nossa, aí depois peraí, gente, que eu tô tentando raciocinar. Aí eu fiquei lá, né, sentada num banco, sem fazer nada, assistindo, na verdade, né, assistindo. Aí, então, eu fui lá minha mãe me deu draminha, que eu não tava conseguindo dormir, e não tinha nada pra fazer mais. Aí eu dormi, gente, lá, e aí antes de eu dormir, eu botei a minha filha lá no banco de trás do meu pra dormir. E ela tava caindo toda hora. Aí eu dei um tapa na cabeça dela e falei assim, vai dormir, recalcada. Aí ela dormiu. Aí ela não caiu mais. Gente. Tá. Aí então, gente.
depois que eu acordei, já era na próxima parada, já era meio-dia. Eu fui almoçar, né? Eu fui lá fora, a gente foi um pouquinho lá fora. Depois minha mãe comprou um picolé, porque eu já tinha almoçado antes de meio-dia. Ela comprou um picolé de unicórnio, mas eu queria um de Kit Kat, só que tava muito caro. Aí então a minha mãe disse, como é mesmo? Aí então a gente almoçou, aí eu comi o picolé dentro do ônibus, porque dentro do ônibus podia. Aí então eu... Ai, peraí, gente, que eu tô tentando respirar. Tá, gente. Aí depois disso, eu fui deitar um pouquinho, eu fui deitar lá, olhar a janela e tinha muita coisa bonita, gente. Vocês não imaginam. Era muita coisa bonita. Parecia um Monte Everest que tinha lá, que era muito bonito, gente. Bonito demais, velho. Aí, gente, eu, depois disso, eu dei outra dormidinha, só que não foi cochilinho, não. Era 1 hora da tarde, que eu inventei de dormir 1 hora da tarde. Aí depois e não foi cochilinho não, gente, porque eu acordei 9 horas, não, 8 horas da noite, que foi bem na hora da nossa parada. Quer dizer, a nossa parada era 9 horas da noite, né? Eu acordei 8. Quase, quase é na hora, gente. Aí então eu vi a placa de Itabuna e falei assim, ô mãe, Itabuna. Que eu queria chegar logo, né? Porque já fazia 2 dias que eu tava presa dentro daquele ônibus sem poder sair. Aí então a gente chegou, a gente foi pra casa do meu... Como que já tá de noite e não tinha ônibus pra Inema, que é o lugar que eu tô agora, que a gente queria ir pra Inema. Aí então não tinha ônibus pra Inema 9 horas da noite. Aí o que a gente fez? Minha mãe ligou pro meu tio Danilo, ele foi buscar a gente no aeroporto não, na rodoviária. E aí então a gente ficou lá. Aí a gente ficou lá, a gente dormiu. E é isso mesmo. Mas não é isso não, gente, que agora eu vou contar o ônibus pra ir pra Inema. Aí, gente, eu acordei lá na casa do meu tio Danilo. E aí eu fui lá, eu acordei na casa do meu tio Danilo. Eu fiquei lá brincando. Aí depois eu comi. E aí depois eu fui mexer o dente que tava mole na minha boca, gente. Tinha um dente mole. Ele tava grudado. Ele tava grudado na minha boca. Quase que eu engoli ele de noite. Porque ele não tava grudado onde deveria estar, no meu dente. Ele tava grudado no cantinho da minha boca. Aí eu tirei, né? Aí depois, mais tarde, umas 3 horas da tarde, não, 2 horas da tarde a gente foi lá pra rodoviária ficar esperando um ônibus. Aí 3 horas da tarde o ônibus chegou. E aí então, e aí a gente entrou. Aí eu fiquei olhando lá pela janela, que a minha mãe falou que não é pra olhar, porque eu ia ficar enjoada. Aí ela me deu o tablet, fiquei assistindo música de novo, que é uma música. Aí a gente... Uai, Derek. Aí a gente... A gente não, eu, né? Aí eu assisti lá, assisti. Aí o tablet estava 1%, dei pra minha mãe pra carregar. Aí ele carregou. Aí depois de carregar,
Não, ele deixou carregando, eu fiquei olhando pela janela lá. E fiquei olhando pela janela. Aí depois disso, gente, depois de eu ficar olhando pela janela, eu peguei, eu falei assim, mãe, eu tô com fome. Aí eu peguei, ela me deu um clube social. 2 clubes social, meu Deus, gente, eu nem tava com tanta fome, assim, ela me deu 2. Aí, quando ela me deu 2, eu comi a metade de um e o outro eu nem comi, que era muita coisa. Aí, gente, eu falei assim, mãe, aí ela perguntou assim, Ana, quer biscoito? Aí minha mãe disse assim, Ana, não tem biscoito recheado não, só tem cookie. Aí eu falei assim, mãe, deixa eu experimentar aí, né, que eu nunca experimentei, deixa eu ver se eu gosto. Aí eu experimentei. Quando eu experimentei, gente, eu amei. Não, gente, quando eu experimentei, eu quase comi o pacote todo. Pra vocês terem noção de tanto que eu gostei. Eu quase comi o pacote todo, gente. Aí depois apareceu outra placa falando Inema. Falando, seja bem-vindo a Inema. Eu fiquei que nem doida também, que nem de Itabuna, falando que chegou Inema, chegou Inema, chegou Inema. A gente, eu olhei pela janela, todo mundo, todos os nossos parentes estavam esperando nós lá fora. Foi domingo isso, gente, ainda. Aí então eu fiquei tão feliz, aí eu dei um abraço em todo mundo. Nossa, aí quando chegou de noite, domingo, eu falei assim, pra minha mãe, eu nem tô acreditando que eu tô em Nema. Aí minha mãe, nem eu. Eu falei assim, eu só vou acreditar que eu tô em Nema quando ficar de noite. Quando for amanhã, quando eu acordar. Aí eu vou falar assim, agora que eu vi, eu tô em Nema mesmo, gente. Em Nema mesmo, mãe. Aí foi isso mesmo, gente. Gente. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve no canal. E beijos. Tchau.